Olá, tudo bem? Eu sou Ralph Manzoni Júnior e esse é o primeiro programa Café com o Investidor, gravado diretamente dos estúdios da B3. O primeiro investidor entrevistado pelo Café com o Investidor é um dos pioneiros da internet no Brasil. Nos anos 1990, ele fundou com 3 colegas da Universidade de São Paulo o comparador de preços Buscapé. O investimento inicial foi de apenas R$100. Em 2009, o Buscapé foi vendido para o fundo sul-africano Naspers por 342 milhões de dólares, um dos maiores negócios da internet brasileira. 5 anos depois, ele deixou o Buscapé e foi para o outro lado do balcão. De empreendedor, passou a ser um investidor com a criação de seu fundo de Venture Capital, o Domo Invest. Ele hoje vai contar para nós o que é o Domo Invest e como ele escolhe as empresas nas quais investe. O investidor de hoje é Rodrigo Borges. Rodrigo, bem-vindo e muito obrigado. Ralph, obrigado, é um prazer estar aqui com o Café com o Investidor e parabéns pelo lançamento do Neofeed. São muito legais as reportagens, estou acompanhando de perto. Obrigado, Rodrigo. Eu queria começar que você me explicasse o que é, afinal, um fundo de Venture Capital. Perfeito. O fundo de Venture Capital é um fundo que busca ajudar os empreendedores a financiar os empreendedores em diversos estágios, né? A indústria se desenvolveu dessa forma nos Estados Unidos, onde, vamos dizer, é o padrão, né, de mercado, principalmente o Vale do Silício, e é replicado em outras partes do mundo. Aqui no Brasil tem diversos estágios, então tem um estágio de investimentos que é o estágio anjo, que muitas vezes não é feito até por um fundo, é feito por pessoas físicas que foram empreendedores ou profissionais bem-sucedidos e querem apoiar aquele empreendedor. Depois tem um estágio de seed money, que é um estágio inicial. Geralmente a empresa está num estágio de desenvolvimento de produto, né? Então, o estágio anjo são 4, 5 empreendedores, brilho no olho, um PowerPoint bonito. O estágio seed, ele já tem um protótipo, ou que o mercado costuma chamar de mínimo produto viável, né, que é o MVP, e apresenta isso já. Existem fundos institucionais que fazem isso, ou os próprios anjos fazem mais uma rodada naquela startup. O estágio que a gente faz investimento é um pouco depois do seed, que é onde a empresa já está funcionando e efetivamente tendo alguma receita. Não precisa ter uma receita alta, mas tem alguma receita. E depois vem as séries de investimento, série A, série B, série C. Quais são os valores envolvidos, desde o anjo até as séries A, B, C e D? Isso varia um pouco e varia também por mercado, né? Então, dando algumas ordens de grandeza, o estágio anjo seria dezenas até centenas de milhares. O estágio seed, centenas de milhares até R$1 milhão. Um estágio série A seria dezenas de milhões de reais. Um C seria lá já uns 50, um B seria uns 50 milhões de reais. Acho que o ponto importante de ter se dividido esse estágio é a questão de que cada fundo ou pessoa em cada estágio está disposta ou exposto a um risco. Então, o preço do ativo, né, da empresa é menor no começo, com risco muito maior. E isso vai se diluindo ao longo do tempo. Por que a indústria se estruturou assim? Porque na hora que você está vendendo um sonho, né, tem muita expectativa. O empreendedor está lá, ele tem um sonho, um brilho no olho, fala, isso aqui vai ser o novo Facebook, vai ser o novo Google. Como é que você precifica essa expectativa? É muito difícil. Então você vai lá e fala, ó, vou pegar um pouquinho só da sua startup, da sua empresa, e vamos deixar um preço razoável aqui para você poder chegar no próximo estágio. Então, nem o investidor se expõe a todo o risco, vamos dizer, projetos originais, vou construir uma fábrica aqui, o pessoal já sabe quanto que vai produzir, o tamanho do mercado, onde que ele está entrando, quem são os competidores, alguma coisa mais tradicional. Geralmente você pega um financiamento para a vida inteira dessa fábrica. Na startup, às vezes você nem sabe direito, né? Tem um termo pivotar no mercado, que você muda de direção, Isso. Você lançou a sua empresa pensando que você ia para lá, mas no meio você pivotou e muda de direção. Você nem sabe direito onde você vai chegar. Então, por isso quebrou em estágio e assim você não penaliza o empreendedor diluindo muito ele e nem se expõe a muito risco. E conforme isso vai evoluindo, cada fundo ou investidor se especializou em ajudar o empreendedor em devido estágio para ele passar para a próxima fase.
Você tem quanto para investir? O Doma Invest hoje, quais são os recursos que tem para ser investido em startups brasileiras? Perfeito. O Doma Invest tem 200 milhões de reais para fazer investimento em 2 fundos, pegando do estágio anjo a um pré-série A. Então, a gente faz investimentos de 200 mil a até 3 milhões de reais. E, em média, vocês avaliam quantas startups por mês? São bastante startups que a gente olha. Então, a gente tem, dentro do próprio processo de investimento, tem diversos níveis de avaliação da startup, né? Se pegar um nível mais, vamos dizer, leve de avaliação, né? Porque o momento que a startup chega, a gente faz o que a gente chama de aderência à nossa tese. Ela está dentro do que a gente gosta, porque o empreendedor, ele não sabe exatamente a Domo Invest faz esse tipo de investimento ou investe nesse estágio ou não. Então, geralmente ele entra em contato e a gente tem honrado, né, de receber esse contato do empreendedor e entende o que a empresa faz, se ela tem uma base tecnológica, que é um fator super importante para a gente, principalmente na área de software. Às vezes a gente já viu empresas com tecnologia super interessantes, só que não estão na área de software, a gente acaba descartando. E se tem aderência com essa tese, a gente tem um viés mais focado... Então, qual é a sua tese? Então, como são 2 fundos, a gente tem 2 teses, são complementares, né? Então, um fundo ele faz investimento de 1 a 3 milhões de reais, empresas focadas no consumidor, então o que a gente chama de B2C, né, que é o business para o consumidor, ou uma empresa que é o business to business para o consumidor, que é o B2B2C. Mas sempre tem que ter um consumidor sendo atendido no final do serviço que essa startup vai prever. Muito disso pelo nosso background de Buscapé, que é uma empresa B2C, de marketplace, onde a gente olha, geralmente tem um supply, né, um fornecedor daquele serviço e a demanda. E como é que a gente balanceia isso e ajuda o empreendedor a criar isso de forma balanceada? Que é meio que o dilema do ovo e da galinha, né? Então, quando o Uber lançou, ele precisava de muitos motoristas, mas ele não tinha nenhum passageiro. E daí os passageiros viram que aquele serviço era muito bom. Então, aumentou muito o número de passageiros e ele teve um desafio de aumentar proporcionalmente o número de motoristas, porque ele não pode deixar um motorista esperando sem nenhum passageiro fazer pedido, porque ele acaba desistindo do serviço do Uber. Então, esse balanço é super importante para o sucesso da startup. Mas você não me disse assim, quantas propostas de investimento você recebe em média por mês? São muitas? São bastante empresas que a gente recebe. Por volta de 100 empresas a gente analisa pelo menos. Por mês? Por mês. Lógico que, uma vez que faz sentido, a gente se aprofunda na análise da startup. E daí essa análise mais aprofundada a gente faz em 20 empresas, é menor. E as que a gente decide fazer investimento, uma por mês, ou a ideia é montar um portfólio aí de 20 empresas, chega um pouco de menos de uma por mês. Então, quer dizer, existe uma seleção natural gigantesca. Quantas você já investiu até agora? No fundo, hoje a gente tem 8 investimentos. A gente fez 8 investimentos no fundo, estamos provavelmente fazendo mais 3 investimentos nos próximos 2 meses. É um desafio. Eu acho que o empreendedor, ele tem que ter consciência que, às vezes, o venture capital talvez não seja o melhor caminho para ele. Não necessariamente o sucesso dele é definido pelo ter acesso a um venture capital ou não. Então, eu sempre falo para o empreendedor, olhe o seu negócio independente do venture capital. Faça o seu negócio ser um negócio muito bom, por si só. Lógico que a gente, como venture capital, a gente sabe que o empreendedor vai atravessar um deserto. A gente vai dar um cantil de água para ele e tentar dar um apoio, vamos dizer, de certa forma, moral para ele estar atravessando esse deserto. Fica mais fácil, mas não vai ser a gente que vai resolver o problema dele por todo. Ele que vai ter o desafio de trabalhar no negócio. Você pode citar algumas das empresas nas quais você investiu? Perfeito. A gente fez investimento numa empresa, o primeiro investimento que a gente fez na Domo chama uma empresa chamada Noverde, que é saia do vermelho e venha para o verde, claro. Né? Fique uma bem com seus fintech. pontos. É uma fintech, ela faz empréstimo pessoal de R$1.000 a R$4.000, 100% baseado no smartphone. Então é um processo, vamos dizer, muito rápido. Então em meia hora você faz todo o seu cadastro, já tem todas as informações, não precisa se deslocar para uma loja, para um banco. E em um dia, no dia seguinte, você tem um dinheiro na sua conta, sendo que se o seu crédito for aprovado. Então é um empréstimo pessoal, mas totalmente digitalizado. Outra empresa que a gente investiu é uma empresa que chama Agenda Edu. A Agenda Edu digitaliza toda a comunicação
entre as escolas, então tem a administração da escola e os professores com os pais e os alunos. Isso facilita muito a dinâmica da escola com o pai, traz muito mais informação sobre a educação do filho para os pais, o que aumenta o engajamento desse pai no processo. Toda a teoria de impacto, né, a gente não é um fundo de impacto, mas que o impacto que isso causa positivo para a educação é o envolvimento do pai na educação do filho, esse acompanhamento mais próximo. Que às vezes numa agenda de papel, deixa de ler, não recebeu, não tem informação necessariamente. Ali não, você sabe que o pai recebeu, leu, respondeu, confirmou, então ele está muito mais engajado. Usando o celular de novo, que é um negócio que está 24 horas na sua mão, cada vez mais próximo de você, né? Agora, o Rodrigo, Venture Capital, o fracasso faz parte da fórmula do Venture Capital. Você investe em diversas empresas, algumas fracassam, mas algumas dão certo e você ganha muito dinheiro com aquelas que dão certo. Já tem algum investimento seu que deu errado? O que você aprendeu com esse investimento errado? Perfeito. Faz parte o nosso trabalho, por isso que o Venture Capital ele tem o que a gente fala de portfólio, né? Então ele nunca investe, o fundo nunca investe em uma startup. E geralmente o bom anjo, na pessoa física, também nunca investe em uma startup. Você monta um portfólio, você faz alguns investimentos e dentro desse portfólio alguns se destacam, alguns crescem, vão bem, mas não exponencialmente, né? Não tem um crescimento exponencial e realmente uma boa parte fecha. Porque a gente está assumindo o risco de que essas que vão bem vão pagar as que fecharem, vão dar um retorno muito grande para o fundo em si. Os aprendizados que a gente teve é muito relacionado ao time. Então, acho que um ponto que a gente avalia muito hoje é quem é o empreendedor que está por trás, quanto ele está envolvido nisso, por que ele está fazendo aquilo. Às vezes o empreendedor que fala, eu estou aqui para ficar milionário, para a gente é interessante, porque ele vai valorizar a empresa. Mas se você não tem um vínculo com aquela startup, um motivo para estar por trás daquilo e acreditar naquilo por si só, é muito difícil você ter a resiliência para estar passando por todas as etapas e dificuldades. Startup você vai ter 10 nãos, vai ter diversos problemas para ter um sucesso, né? E acertar e ter uma resposta positiva de um cliente. Então entender na verdade, quem são esses empreendedores, porque outro erro também, uma empresa só tem um empreendedor, ele sozinho, é muito difícil. Geralmente tem que ter 2, 3, é interessante até por complementariedade. Porque se você pegar assim, vamos dizer, os 4 pilares de uma startup, que é ter um produto bom, uma tecnologia boa, uma área comercial boa e uma área de marketing boa, uma pessoa sozinha não consegue fazer os 4 pontos e não consegue ser muito bom nos 4 pontos. Então eles precisam ter essa complementariedade. E especificamente, uma coisa que a gente olha é a parte de tecnologia. Então, realmente, o desenvolvedor de software, um cara bom de software, cada vez é mais caro atrair ele, não só para as startups, como no mercado todo. Então, a gente entende que uma startup de tecnologia precisa ter alguém de tecnologia dentro, engajado, comprado, né, o skin the game, né, que tem participação daquela empresa, para estar ajudando o desenvolvimento dela. Não dá para comprar ou terceirizar a tecnologia. Estou desenvolvendo com uma software house, ele me entrega o aplicativo daqui a 2 semanas. Ele não está envolvido no processo. E aquilo que eu falei, não necessariamente o empreendedor sabe para onde ele está indo. Então, a própria tecnologia evolui, né? Tem um termo chamado always beta, né? Que você sempre está em desenvolvimento. Então, o próprio software se aprende, desenvolve, melhora, aprende, desenvolve, melhora. Se isso está terceirizado, é muito difícil você financiar isso e é muito difícil a equipe de tecnologia entender exatamente o que o time de produto, marketing comercial precisa para ser bem sucedido. Você falou todos os erros, mas já teve alguma empresa que você investiu que você teve que fechar, que fracassou? A gente já fechou, a gente já investiu em diversas empresas que fecharam. Algumas empresas tinham um desafio comercial de atingir o público final. Algumas empresas fez um investimento antes do tempo. Então, voltando lá no Buscapé, a gente fez um investimento numa empresa chamada Recomind. Era um investimento super interessante, porque era um aplicativo onde você podia pedir todos os serviços que você precisasse. Preciso de um cara de informática para me ajudar aqui, preciso de um encanador. É um produto útil hoje. Só que o momento vamos dizer, de adesão do smartphone, isso foi 2011, não era tão grande, principalmente na base de prestadores de serviço. Hoje todo mundo tem um smartphone
e, de certa forma, é o sustento, né, dessa pessoa. Ela recebe, se não for um aplicativo específico, é via WhatsApp, é via Facebook ou até um e-mail que ele recebe o pedido daquele serviço. Na época ainda não era tão difundido. Então, um erro também é entender o timing. É o momento certo de estar se fazendo esse investimento ou ainda está muito antes do tempo? Se estiver muito antes do tempo, ela vai ter o fôlego e o engajamento do empreendedor até dar certo. Foi meio que aconteceu com o Buscapé. A gente estava antes do tempo. A gente recebeu investimentos, a gente começou em 99, começou em 98, lançou em 99. Até 2003, ninguém comprava pela internet. Se comprava, mas era muito mais pela experiência de comprar. Ó, comprei esse livro na internet. Que livro é esse? Não sei, mas eu botei meu cartão de crédito, eu conectei no meu computador, eu achei, entrei no site, procurei o produto. Era muito mais pela experiência de ter recebido aquilo do que efetivamente o produto em si. E muito ticket baixo, né? Então, se vai comprar alguma coisa, compra um livro, compra um CD, um DVD ainda. Depois, em 2003, 2004, que as pessoas começaram a comprar TV, geladeira, tudo. E aí sim, o sucesso do Buscapé veio depois, mas a gente teve a resiliência e o financiamento para se manter até lá e conseguir ser bem sucedido. Tá legal, Rodrigo. Obrigado. No segundo bloco, eu vou conversar com o Rodrigo Borges sobre como ele escolhe as empresas para investir. E não se esqueça de curtir a página do Neofeed no YouTube. Até lá!